Boa tarde a todos, né? Meu nome é Igor Barreto. Vamos hoje aí ter uma conversinha sobre transtorno de ansiedade generalizada aqui no grupo de estudo do NIBS. Na equipe aí sou eu, o Matheus Nogueira, a Marianita Osório, a Júlia Tess e a Kátia Nonissá. Aqui é uma visão geral, esse lado é uma visão geral aí do que a gente vai apresentar, né? A gente vai dividir em quatro temas principais. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do transtorno de ansiedade generalizado, de uma forma geral, o impacto dele aí para a sociedade, né? E por que que ele é um problema que deve ser aí direcionado e mais otimizado aí com as políticas públicas, né? Depois a gente vai falar de diagnóstico, que é o tema principal aí da apresentação da conversa de hoje. Eu acho que também essa parte de diagnóstico está um pouco junto com a questão do diagnóstico diferencial, já que todo o capítulo do transtorno de ansiedade lá no DSM-5 tem muita coisa parecida, a gente precisa situar um pouquinho nesse contexto para poder diferenciar melhor o que que é TAG, diferente dos outros ansiedades que temos lá. E vou falar um pouquinho de tratamento, até porque o grupo aqui é de neuromodulação, a gente precisa entender como a TAG está situada, como os tratamentos atuais aí podem ajudar na TAG, né, para poder a gente entender melhor lá na frente como a neuromodulação aí pode ajudar também, tá certo? A TAG é uma situação bastante prevalente, de acordo com dados da OMS. Ela afeta em torno de 301 milhões de pessoas no mundo, onde se estima que a prevalência seja de 4,05% da população mundial, tá certo? Isso é uma prevalência geral. Né? Entre os transtornos mentais, a TAG, a ansiedade é o transtorno mental mais comum, afetando aí, sendo responsável por 12,9% dos casos. Né? A gente vem observando aí, nos últimos anos, também, além de ser bastante prevalente, um aumento da incidência. Antigamente, em 1990, a incidência era de 31 milhões de pessoas que passavam a ser diagnosticadas ao ano com esse problema. E ele passou, em 2019, a 46 milhões de pessoas com diagnóstico por ano desse problema, que dá um aumento de quase 50%, na incidência. Em relação ao gênero, a maioria das pessoas são mulheres, em torno de dois terços, que são afetadas. Uma coisa bem interessante a falar é que a apresentação do TAG difere um pouquinho no homem e na mulher. A TAG é uma condição bastante comórbida, tem várias comorbidades associadas. E na mulher, a comorbidade mais importante é a depressão, e já nos homens é o abuso de substâncias. No Brasil, estima-se que a prevalência de TAG seja em torno de 18 milhões de pessoas, que dá aproximadamente 9,3% da população. Ou seja, a gente pode dizer aí que o Brasil aí é uma população, se não for a maior, uma das maiores do mundo, né? Já que a média mundial é de 4%, o Brasil supera os 9%. É, o TAG está associado a um importante fardo social, porque ele também representa um aumento de custos, tanto diretos como indiretos. Os custos diretos são aqueles custos relacionados diretamente ao tratamento da saúde, né? Como consultas médicas, medicamentos, consultas com outros profissionais de saúde, atendimentos em emergência, internamentos hospitalares e etc., né? Tem um estudo interessante de 2024 que eu coloquei aqui, que ele justifica que no caso dos custos diretos, né, tem aquele custo que é associado ao TAG, propriamente dito, vamos dizer, se a pessoa procura o médico, procura o tratamento de saúde, o psicólogo, porque ele tem aquele quadro de ansiedade difícil de controlar, mas ele também procura mais atendimentos em saúde de uma forma geral, por outros motivos também, por ele ter a TAG como uma comorbidade, entendeu? E somente pelo fato das pessoas terem TAG, né, elas têm um aumento do número de consultas médicas de 83% em relação à pessoa que não tem TAG, em média, de 78% em atendimentos de emergência e de 78% também em internamentos. Já os custos indiretos são aqueles derivados da perda de produtividade, que é o absenteísmo, presenteísmo
e aposentadorias precoces, né? Derivados de incapacidade ao trabalho. O absenteísmo é aquela realmente a pessoa não falta ao trabalho, não vai ao trabalho por motivo de doença. Já o presenteísmo, ela vai ao trabalho, porém com a capacidade significativamente reduzida, né, da sua produtividade, né, em relação aos seus pares, né. O problema dessa questão das perdas de produtividade é que o absenteísmo é o que a gente costuma ver, né, a gente costuma registrar em estatística, né, a gente vê muitos aí em revistas, em mídia, as faltas ao trabalho, o absenteísmo. Porém, o presenteísmo é aquela perda de produtividade que a gente não enxerga e que é a pior, né? Na maioria dessas doenças crônicas, como na dor crônica e também na TAG, o presenteísmo é o que gera a maior perda de produtividade na proporção de 4 para 1, mais ou menos. Ou seja, 80% da perda de produtividade e dos custos indiretos podem ser relacionados ao presenteísmo. E é justamente aquilo que é mais difícil de medir e o que não sai aí na mídia, vamos dizer assim, né? Então, o TAG, ele prejudica as pessoas dessas duas formas. Ele está associado com grande incapacidade e sofrimento. E nos Estados Unidos, ele corresponde mais ou menos a 110 milhões de dias de incapacidade por ano, né? O TAG também ele tem várias questões que dificultam aí a sua identificação e tratamento de uma forma mais eficaz, né? Que são as barreiras, entre elas o desconhecimento, a falta de investimentos em saúde e também é uma doença que tem um certo estigma também, infelizmente. Só para pontuar um pouquinho essa questão das barreiras, a gente observa na literatura que cerca de 27,6% das pessoas, apenas 27,6% das pessoas recebem algum tipo de tratamento para TAG, ou seja, mais de 70% das pessoas não recebem qualquer tipo de tratamento para TAG. E desses, né, observando a prescrição, observa-se que apenas 9,8% recebem tratamento considerado adequado para TAG. Então, mesmo aquelas que recebem o tratamento considerado adequado, né, tratamentos de primeira linha, tratamentos efetivos, vamos dizer assim, eu vou falar um pouquinho sobre esse tratamento lá na frente, né, a gente observa uma alta taxa aí de não remissão e não resposta da doença. Em relação aos medicamentos de primeira linha, essa taxa de não remissão ela gira em torno de 57 a 64%, e na psicoterapia em torno de 48,6%. Aqui eu acabei esquecendo de colocar o dado, mas também temos a taxa de não resposta, que é um pouco menor do que a de não remissão, gira em torno de 40 a 50%, mas também é bastante significativa, né? A remissão, de acordo com os critérios aí dos principais escalas apresentadas, seria um score menor, igual do que 7 na escala de Hamilton, e, e a resposta ao tratamento seria uma redução de 50% no mínimo aí dos scores iniciais, né? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, que vai ser vai ser um objeto aí de uma aula posterior. Em relação aos efeitos colaterais, a gente também observa uma alta taxa de abandono do tratamento, que é de quase 46%, após 3 a 7 meses do início, né? Principalmente devido aos efeitos colaterais, que a gente também vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, a gente observa que é uma doença bastante mórbida, bastante frequente, prevalente, com incidência aumentando, e que tem um grande impacto aí negativo para o indivíduo e para a sociedade como um todo também. Em relação ao diagnóstico, eu vou apresentar para vocês os próximos slides, basicamente um resumo aí do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na sua quinta edição, né? Falando de ansiedade, é bom um pouco diferenciar aqui, primeiramente, o que que é medo, o que que é ansiedade, né? O medo é aquela resposta mais imediata, né? Aquela ameaça, é uma resposta àquela ameaça que está iminente, seja real ou imaginada ou percebida pela pessoa, né? E ela está associada aí mais frequentemente a período de excitabilidade autonômica, que é necessário para luta ou fuga, né? Aquele perigo ali imaginado, imediato ou real.
Já a ansiedade é uma antecipação, ou seja, a ameaça não está ali, mas o indivíduo antecipa uma possível ameaça no futuro. E ele está mais associado à tensão muscular, vigilância, nessa preparação para um perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva. O que que se deve observar, né? É muito frequente, né, as pessoas que têm ansiedade, né, comportamentos de esquiva, né, para tentar que a pessoa fique mais confortável e consiga lidar melhor com as situações. Então, essa esquiva pode reduzir, ou controlar ou reduzir essa ansiedade inicial. Isso deve ser bastante observado no clínico na hora de estar fazendo sua anamnese, sua avaliação, né? Então, embora os transtornos de ansiedade tendam a ser altamente comórbidos entre si, eles podem ser diferenciados com essa avaliação clínica detalhada, já que a ansiedade generalizada, esse medo, essa ansiedade, ela tem uma causa mais generalizada. Várias coisas ali geram sintomas, já que se alguns tipos de situações específicos gerarem esses sintomas de ansiedade, provavelmente ele vai ter outro diagnóstico, ou um diagnóstico mais associado com o tipo de situação que ele teme ou que ele quer evitar. É importante também, tem alguns pontos também importantes a serem pontuados aqui. Então, os transtornos de ansiedade, né, se diferenciam da ansiedade adaptativa, já que esses primeiros, né, o transtorno ele é excessivo e ele é persistente, né, sendo que o ponto de corte de 6 meses é geralmente utilizado. Muitos transtornos de ansiedade se desenvolvem na infância, e tendem a persistir, e a pessoa leva isso para a vida adulta se não for tratada. A determinação do quanto o medo ou a ansiedade são excessivos ou fora de proporção é feita pelo clínico. Por quê? Os sintomas, os comportamentos de esquiva podem ajudar a reduzir a ansiedade e o indivíduo tende, às vezes, a superestimar esse medo e sua ansiedade. Então, o clínico tem que estar atento a esses sinais e sintomas e tentar aí fazer uma compatibilização do que é apresentado para ele com o que realmente é culturalmente, economicamente e socialmente aceito, né? Ou seja, o indivíduo é parte integrante do meio dele e precisa ser analisada essa questão com mais profundidade. O medo, a ansiedade e o esquiva é quase sempre imediatamente induzido pela situação fóbica, até um ponto que é persistente e fora de proporção em relação ao risco real que ele se apresenta. Ou seja, geralmente tem um start inicial e essa persistência que acaba, e desproporção que acaba gerando o transtorno. Cada transtorno de ansiedade é diagnosticado somente quando os sintomas não são consequência dos efeitos fisiológicos do abuso de substâncias ou de outra condição médica, né? Eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais lá na frente quando eu falar de diagnóstico diferencial. Ou seja, se ele não tinha o problema e e começou a tomar um remédio, ou uma medicação, ou está sob efeito de algum psicotrópico, e isso aí desencadeia os sintomas, né? A gente tem que descartar aí o transtorno de ansiedade generalizado como diagnóstico, já que os sintomas são associados à medicação. E também tem várias condições médicas também que podem estar taquicardia, mal-estar, sudorese, sintomas aí que também são presenciados no TAG, né? E também devem ser avaliados pelo médico avaliador, pelo avaliador de uma forma geral. O manual traz critérios diagnósticos, né? Que a gente vai pontuá-los aqui, né? O primeiro é o critério A, que é ansiedade e preocupações excessivas, que ocorre na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, ou seja, o ponto de corte usado são 6 meses. E, como eu falei antes, né, ele envolve diversos eventos e atividades, ou seja, uma coisa mais generalizada, não é específica, né? E a intensidade, duração e frequência da ansiedade e preocupação é desproporcional à probabilidade real ou ao impacto do evento antecipado. Ou seja, o indivíduo tende a aumentar de intensidade, né, em desproporcional ao real perigo que aquela situação pode gerar, né? O manual também traz algumas diferenças, já que a ansiedade é uma reação normal do indivíduo, né? O transtorno seria o patológico, né? E a gente tem que tentar diferenciar aí o que que é
considerado normal, o que que é um transtorno. Então, primeiramente, o transtorno de ansiedade, a preocupação é excessiva e ela interfere de forma significativamente no funcionamento psicossocial. O transtorno de ansiedade, essa preocupação é mais disseminada, intensa, duradoura e ocorre sem precipitantes. Ou seja, quanto mais coisas a pessoa se preocupa, mais provável que ela realmente tenha um transtorno. Já a ansiedade normal, né, as preocupações diárias normais têm uma probabilidade muito menor de ser acompanhadas por sintomas físicos, que a gente também vai ver lá na frente, se não me engano, é o eixo C, sintomas físicos que também devem estar presentes. Como é que eu passo aqui? Então, o critério B, que também é necessário para o diagnóstico, né? Tudo bem, ele tem essa ansiedade, ela é desproporcional, né? Ela dura mais do que 6 meses, mas o indivíduo também, ele, ou seja, fora de controle, ele pode tentar controlar, mas ele não consegue essa ansiedade, né? Então ele tem dificuldade de evitar, de controlar a preocupação, de evitar aqueles pensamentos disfuncionais que interfiram no seu dia a dia, nas tarefas que ele tem que executar, né? Então ele acaba se preocupando por várias circunstâncias da sua rotina diária, com possíveis responsabilidades no trabalho, saúde, finanças, saúde de membro da família, desgraças com filhos e etc. Ou seja, para várias coisas ele começa a se preocupar demasiadamente e ele não consegue controlar essa preocupação. O eixo C, que foi o que eu falei anteriormente, ele já foca nos sintomas, né? Ele lista aqui 6 sintomas e no adulto tem que estar presente pelo menos 3 desses sintomas, sendo que um deles na maioria dos dias dos últimos 6 meses. Já em crianças, apenas um dos 6 sintomas já pode se fazer o diagnóstico, né? Os sintomas são uma inquietação, sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade em concentrar-se ou sensações de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e também perturbação nos sonos aí, né? Puxando um pouquinho aí as aulas anteriores, né? É uma situação de perturbação do sono é uma situação bastante comórbida aí com os transtornos de ansiedade, né? O indivíduo tem dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou também tem um sono insatisfatório e inquieto. Os sintomas de ansiedade também podem ser acompanhados de sintomas somáticos, como sudorese, náusea e diarreia, excitabilidade autonômica exagerada, como palpitações, falta de ar e tonturas, e resposta de sobressalto também exageradas. O eixo D, a ansiedade, a preocupação, sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo. Ou seja, para ser o transtorno, ele também tem que ser bastante significativo no indivíduo, gerando prejuízo no seu funcionamento social, profissional e em outras áreas também que o indivíduo considera importante, né? O eixo E, ele já fala mais que essa perturbação, esse transtorno não pode ser devido a efeitos de outras substâncias ou alguma condição médica, né, como hipertireoidismo, feocromocitome, etc., que pode dar sintomas parecidos, ou alguns abusos de medicamentos e de drogas também. E o eixo E também fala que a perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental. Ou seja, se ele o transtorno de ansiedade generalizada é uma coisa mais genérica, com várias áreas. Se ele tem apenas uma área específica, os sintomas dele podem ser melhor explicados por uma coisa, uma doença mais específica. A gente deve fazer o diagnóstico dessa patologia e não do transtorno de ansiedade generalizado. Agora também é uma doença bastante comórbida, né? Com outros transtornos de ansiedade e também depressão. É bom ter isso em mente também. Deixa eu passar aqui. Sobre diagnóstico diferencial, tem 3 aqui que eu queria destacar, que é o transtorno de ansiedade social, o transtorno de ansiedade de separação e o TOC. Por quê, né? Vocês vão ver lá na frente um pouco que o TAG é muito raro de acontecer na infância e antes da adolescência, né? E quando ocorre esse sintoma de ansiedade, né, muitas vezes há um superdiagnóstico de TAG, quando na verdade não é.
esses três doenças que eu falei são muito mais frequentes em crianças, né? Então, se você tem uma criança com algum quadro de ansiedade, né, deve ser verificado uma dessas três causas primeiro, né, o TAG sendo mais uma exclusão, porque ela é rara nessa faixa etária, né? No caso do transtorno de ansiedade social, né, a ansiedade tem um motivo específico, né, que é relacionado a situações sociais no qual o indivíduo vai ter seu desempenho avaliado por outros, né? O que deflagra a ansiedade é bem específico, né? Não é generalizado e não é de múltiplas áreas, né? No transtorno de ansiedade e separação, já o medo e a ansiedade são relacionados à possibilidade de separação ou à possibilidade de separação de figuras de apego que esse indivíduo tem, né? E no toque já está relacionado com ideias inadequadas, né, que assumem a forma de pensamentos, impulsos ou imagens intrusivas indesejadas, como contaminação ou outras obsessões, né? Então, esses três são os mais comuns na criança, né? E nada impeça que a criança leve isso aí para a fase adulta e lá na frente acaba tendo também um TAG diagnosticado, né? O TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, ele tem como causa, né, um evento traumático importante, ou então vários pequenos eventos traumáticos ou microeventos, né, que tanto podem ser sofridos como presenciados, e essa causa que gera o transtorno, né? Então, na avaliação médica ou psicológica, na avaliação clínica, vai ser importante ver a causa, né, do que está acontecendo esses eventos para poder tentar fazer o diagnóstico mais acurado. Né? O transtorno de saúde, como eu falei, né, o feocromocitoma pode dar muita taquicardia, sudorese devido às catecolaminas, né, que esse tipo de tumor pode liberar no sangue. O hipertireoidismo também está associado com emagrecimento, taquicardia, tremores de mão, né? E sudorese, que também podem mimetizar em uns ataques de pânico ou transtorno de ansiedade generalizados, né? Eu acho que aqui é basicamente isso. Vou passar. Então, como eu falei anteriormente, o TAG, né, tem uma idade média de início de 30 anos de idade, né? Ele raramente ocorre antes da adolescência. Então, na infância, né, ele existe um superdiagnóstico de TAG na infância, quando, na verdade, quando após uma avaliação clínica mais detalhada, verifica-se que a criança tem um desses três diagnósticos aqui, que são muito mais comuns, que é de ansiedade de separação, transtorno de ansiedade social e o toque. Mesmo raro, não significa que a criança e adolescente não possa ter o TAG, né? E nessa faixa etária, né, geralmente vem com uma preocupação excessiva com a qualidade de desempenho e competência na escola ou esportes. E a principal diferença é que isso ocorre mesmo quando as crianças e adolescentes não estão sendo avaliados, né? O que as diferenciaria do transtorno de ansiedade social. Crianças que costumam ter uma pontualidade muito excessiva, são excessivamente conformistas com as regras, perfeccionistas e inseguras, né? Como geralmente o quadro se apresenta mais precocemente nessa faixa etária. Em relação ao tratamento, essa apresentação aqui não é bem focada no tratamento, mas como a gente fala aqui de terapia, de neuromodulação, acho interessante trazer um resumozinho para a gente entender onde se encaixaria aí a neuromodulação na TAG. Eu vou trazer para vocês aqui um pequeno resumo dos guidelines canadenses de transtorno de ansiedade, né? Mais especificamente a respeito do TAG, né? Eu vou trazer para vocês no que diz esse guideline apenas em relação aos tratamentos considerados nível 1 de evidência, tá certo? Os outros níveis eu não vou trazer para não ficar muito extensa essa apresentação. O que ele considera nível 1 de evidência? São quando existem meta-análises ou ao menos dois ensaios clínicos randomizados que incluem o placebo no seu delineamento. Então, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, é considerada o nível 1 de evidência, né? Pode ser tanto individual ou em grupo, porém existe evidência de que a individual está associada com resultados mais precoces em relação ao de grupo.
né? Ele também compara lá no Guidelines regimes mais intensos com menos intensos, ou seja, apesar de regimes menos intensos, ou seja, ele dá um ponto de corte de 8 sessões, que considera um regime menos intenso, ser efetivo, ou seja, tanto mais intenso quanto menos são efetivos. Ele pontua que quanto mais intenso é o regime, existe uma maior melhora, vamos dizer assim, no sintoma de preocupação e depressão. Ou seja, ambos são efetivos, mas à medida que você vai aumentando a intensidade do regime, ele vai se tornando mais efetivo. Ele também pontua que a TCC online, tanto a TCC online quanto a administrada por programas, também existem estudos comprovando a sua eficácia também. Os benefícios da TCC são mantidos por 1 a 3 anos de segmento, mesmo encerrada a TCC. Né? Também é uma coisa bem interessante também. Já sobre a farmacoterapia de primeira linha, né? A gente traz aqui ó, os antidepressivos, que são uma das principais classes mais usadas na TAG, né? Entre os antidepressivos, temos os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, sendo que essas 3 drogas desse grupo são as que apresentam o melhor nível de evidência, ou seja, nível 1, e são bem recomendadas, né? Os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, em especial a duloxetina, a venlafaxina XR, também tem um nível 1 de evidência para tratamento na TAG, né? E a agomelatina é uma classe especial de antidepressivos, chamada de antidepressivos atípicos, que também ela é um agonista potente da melatonina e um antagonista do receptor 2C da serotonina, se eu não me engano. Então, ele ajuda bastante aí com a regulação do sono na TAG e também está associado com um efeito de controle dos níveis de ansiedade bastante importante, né? E ela tem um perfil de efeitos colaterais um pouco melhor em relação às outras duas classes de drogas, né? Todas podem ter efeitos colaterais, mas essas duas classes de drogas, que são mais novas em relação aos tricíclicos e os inibidores da MAO, da monoaminoxidase, têm um perfil de efeito colateral melhor, por isso devem ser usados, mas não estão desprovidos de efeitos colaterais, né? Entre os principais aí são disfunção sexual, e algumas alterações cardíacas também. Já tem uma outra medicação também que é muito usada para TAG atualmente, que é a pregabalina, que ele é considerado um anticonvulsivante. Ele é usado na TAG com nível 1 de evidência. Também é usado como anticonvulsivante. Ele é usado também para tratamento de dor crônica. E também é usado, uma droga principal usada aí na fibromialgia, né? É uma droga também que ajuda a regular o sono, né? E também é nível 1 de evidência aí de tratamento, no tratamento da TAG, né? Eu vou fazer duas observações aqui. Primeiro, em relação aos benzodiazepinas, que eu acho que são as drogas mais aí prescritas aí sem receita aí, ou que são acessadas de alguma forma pela população, ela realmente tem um nível 1 de evidência, ou seja, ela controla bastante os sintomas ansiosos, porém, elas são consideradas de segunda linha e não de primeira, já que tem efeitos colaterais importantes, risco de dependência, inclusive com problemas com abstinência após a retirada da droga, né? Então ela não deve ser usada, apesar de que a gente se vê usando muito aí. E temos os antipsicóticos, em especial a quetiapina, XR, que XR é de liberação estendida, é a sigla, que também é nível 1 de evidência. Porém, ela está associada com altas taxas de abandono devido aos efeitos colaterais, como sedação e ganho de peso. Então, ela também não deve ser usada como primeira linha, né? Apenas como medicação de resgate se houver uma falha no tratamento inicial, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, eu acho que é só. Então, só para finalizar, é, a gente verifica a importância aí da tag aí, né, de um ponto de vista individual e para a sociedade, né? A gente vê um pouco aí como é que faz esse diagnóstico, né? Eu não sou da área de saúde mental,
Vou pedir um pouco a ajuda depois aí na discussão aí de quem é da área, o Carlos, a Kátia e etc, tá certo? Se alguma coisa eu deixei passar, tá bom? E a gente tem que ter em mente que existem tratamentos efetivos, sim, né? Mas eles não são perfeitos, eles têm efeitos colaterais. Eu não coloquei aqui, mas os antidepressivos têm um efeito de ação bastante retardado. Eles demoram aí de 4 a 8 semanas para fazer efeito, né? Ou seja, tem essa lacuna aí de início de ação, vamos dizer assim, né? E eles têm efeitos colaterais e eles também têm uma significativa taxa aí de não resposta, né? Que merecem ser aí direcionados e tratados aí com políticas públicas no intuito de ver aí o que que a gente pode fazer com essa população, né? Agradeço aí a atenção aí de todos e passo a palavra aí para os colegas. Bom, Igor, muito obrigado aí pela sua apresentação, né, objetiva e bastante detalhada sobre a ansiedade, fazendo a introdução aqui a esse módulo de estudos sobre ansiedade e neuromodulação. Bom, e você trouxe algumas coisas bastante interessantes, como, por exemplo, né, o que é a ansiedade? Talvez seja possível a gente dizer que a ansiedade, ela talvez não seja tão incapacitante quanto a depressão, né, mas ela pode sim trazer uma queda, um prejuízo, um empobrecimento na qualidade de vida do sujeito muito forte, e aí não só ao longo do momento do transtorno de ansiedade diagnosticado, mas ao longo de uma vida. O sujeito pode ter um período de vida ou uma vida inteira na idade produtiva, uma baixa qualidade de vida psicológica por conta desse estado de ansiedade, né? E quando a gente olha isso, você traz também outros números, outros dados que têm que nos fazer pensar bastante, como, por exemplo, você comentou ali que no mundo 4% em média das pessoas têm ali o diagnóstico de TAG. A gente vai para o Brasil, a gente vai a 9%. É interessante pensar isso, né? Brasil, um povo alegre, uma terra, né, relativamente fértil ali e alegre, com bom clima. E eu estava olhando aqui no site Our World in Data. Eu vou até colocar muito rapidinho aqui, né? Se você puder tirar, por favor, a sua apresentação. Obrigado. Colocando aqui muito rapidamente, tá na tela de você, está, né? Isso aqui, Our World in Data, que reúne, né, algumas informações de centros de pesquisa, Brasil com 9%, né, assim como você falou. E aí a gente olha aqui no mundo, pela tonalidade da cor, a gente vai encontrar aqui no Irã 8,2% e em Portugal 9,7%. Nem no Oriente Médio a gente encontra Síria 6,4%. Tá certo que nesses lugares aqui, talvez a gente não tenha ali uma acurácia ali no levantamento de dados. Mas quando a gente fala em 9% no Brasil, vamos colocar 200 milhões de habitantes, a gente está falando ali em 10%, 20 milhões. E aí, Igor, quando você traz aqui que o índice ali de não remissão para medicamentos, 57, 64%. Depois você me corrige se a minha leitura não foi adequada. E em psicoterapia, 48% de não remissão, mas principalmente quando se aplicam escalas, a gente observa que não teve assim tanta eficácia, a gente vê que desses 20 milhões de pessoas diagnosticáveis com TAG, muitas delas vão permanecer ali nesse estado psíquico de sofrimento. E fazendo ponte de raciocínio aqui com o que você trouxe, né, nós psicólogos entendemos, eu que sou da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, a gente entende que é tratamento de primeira linha. Então, eu aplico o meu conhecimento e as técnicas em alguém com ansiedade e eu estou oferecendo a ele um tratamento psicoterapêutico de primeira linha. Mas esse percentual, vamos colocar aí 50%, que não respondem ao tratamento, os psicólogos costumam não se dar conta disso, porque aquele paciente com transtorno de ansiedade que não tem resultado, ele sai do tratamento, né? Ele não continua, ele não persiste, ele não retorna,
e o terapeuta, o psicoterapeuta não tem um acompanhamento disso, e isso se perde na sua observação de dados e eficácia ali do seu tratamento, né? Então a impressão que a gente tem é, eu sou TCC, trabalho com uma técnica de primeira linha, aplico o melhor. Mas quando é apresentado um quadro aí de 50% de não resposta, isso é algo bastante significativo, né? E eu acho que é nesse, nessa lacuna, é nesse momento que entra a possibilidade da neuromodulação como um grande auxílio em todo esse processo aí apresentado por você, né? Principalmente nesse transtorno tão exigente para o diagnóstico e que traz tanto sofrimento ali para a qualidade de vida psíquica do sujeito. Igor, o que você trouxe aí me fez pensar isso aqui, né? Apesar de eu já ter tido contato com alguns números, mas você trouxe de uma forma muito organizada que iluminou mais ainda para mim, né? Aspectos da ansiedade. E é isso, né? Foi o que me ocorreu dizer aqui. Agora quero escutar os colegas também. Posso emendar aqui os meus 10 centavos? Primeiro, parabenizar e agradecer aí o Igor também pela didática, pela clareza, muito sucinto, muito boa apresentação. E comentar, né, o Carlos fala isso de que a neuromodulação vem preencher uma lacuna. De fato, tem uma lacuna, porque tem um grupo muito grande que não responde, que não melhora. E aí eu diria que a neuromodulação vem, mas também expandir um pouco, já que a gente está num ambiente multidisciplinar e um ambiente de que todo mundo se conecta através da neuro, não só a neuromodulação, mas esse olhar neuro mais amplo, né? Porque apesar dessa TCC ser o que a gente tem de melhor e a gente gostar muito, ela estuda o ser humano aqui do pescoço para cima, né? É muito verbal. E quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de muito sintoma somático, né? De muito sintoma fisiológico. E quando a gente fala de somático, a gente está falando de sistema nervoso autônomo. Como que mente e corpo se conectam é sistema nervoso autônomo. Então, neuromodulação com certeza pode ser uma ferramenta, mas a gente tem que pensar a ansiedade também como um fenômeno físico, neurofisiológico, somático, psicológico, emocional, mas tudo isso misturado, assim, né? Então, estou puxando sardinha aqui para o meu lado, que estou com um pezinho na TCC, mas com um pezinho também nesse olhar somático, nesse olhar de corpo. E aí a gente vê uma mudança muito grande, assim, também, se a gente consegue juntar tudo isso no pacote. Pensando, para ajudar a gente a pensar como a gente está no tema diagnóstico, tratamento, né? Fui falando aqui uma coisa que tem a ver com tratamento. Falando isso de diagnóstico, achei legal o Carlos comentar que ansiedade nas estatísticas não é tão preocupante quanto a depressão, né? A depressão costuma preocupar mais. Só que, pelo menos na minha experiência, ia ser legal se a gente tivesse dados sobre isso. A ansiedade, quando ela, a TAG, né, principalmente, quando ela fica muito grave, muito crônica, ela evolui para depressão. Então, eu já acompanhei casos de pessoas que têm ideação suicida e que estão entrando em episódio depressivo, mas que vem de um histórico de TAG muito mais antigo e que a depressão é um fenômeno um pouco novo, assim, para a pessoa. Porque ela vai apresentando fuga, apresentando esquiva, vai limitando a vida, porque tudo dá ansiedade, aí a vida fica completamente restrita, e aí a pessoa deprime porque não sai de casa, porque não vive, não se relaciona, não trabalha. Então, também tem essa questão. Na vida real, né, no manual a gente vê em fatias, na vida real é tudo muito misturado. Então, pensando nessa coisa do TEPT, né, que a gente esbarrou ali também com um diagnóstico diferencial. A ansiedade, ela, se a pessoa desenvolver ansiedade, ela tem algum motivo. Então, alguma coisa, lógico que tem fator genético e tudo mais, uma predisposição, mas algum fator na história de vida foi relevante para ela desenvolver ansiedade. Então, a gente está falando de estressores, né? Infância, início da vida adulta com muitos estressores. E aí, o histórico da pessoa com TAG é o histórico de alguém que sofreu bastante. E aí, nessa hora, quando a gente para pensar na história de vida de alguém com TAG, fica muito parecido com o TEPT, né?
Fala assim, mas isso é um efeito, isso é um fator estressor ou isso é um evento traumático que gerou uma situação de trauma? E aí é bem legal que no slide estava escrito, né? Um evento traumático ou microtraumas persistentes no tempo. E aí isso mistura tudo, né? Na área da saúde mental, todos os problemas de saúde mental ou estão relacionados a um evento grande, estressor, ou a pequenos estressores persistentes ao longo do tempo. E aí eu estou falando isso porque a gente vai discutir protocolo baseado nos diagnósticos do DSM. Mas lá na vida real é tudo muito misturado, né? Então, enfim, essas são as reflexões. Nossa, concordo plenamente. Ô, Igor, fala aí primeiro, depois eu falo. Não, é só para adicionar uma coisinha a mais para a gente pensar, né? Eu lembro daquele artigo dos circuitos cerebrais do ano passado. Então, assim, Matheus, não só o DSM divide muita coisa, mas uma coisa que o DSM divide, se a gente for ver lá na neuroatonia, a gente vai ver que os circuitos funcionam, tem vários circuitos para uma mesma doença também, né? Ou seja, aquela doença que o DSM diz que é uma só, na verdade, são várias, né? E a gente vai cada vez descobrindo mais coisas, né? Para tornar a coisa mais ainda difícil, vamos dizer assim, né? Eu adorei, Matheus, essa coisa que era exatamente o que eu ia falar, né? Primeiro, essa ideia de que do DSM ou do CID-11 que vai compartimentalizando, né, os sintomas e botando isso é disso, isso é disso, isso é daquilo, o diagnóstico diferencial que o Igor trouxe, que eu acho que é muito importante. E a gente, vendo o manual, a gente pega um caso real, da vida real, né, e fica tentando encaixar a pessoa dentro daquela lista dos manuais. Né, e muitas vezes a gente vê que as coisas são junto e misturado, né? Como comorbidade, aí a gente chama de comorbidade, mas o que eu vejo na prática clínica é que eu sempre aplico instrumentos nos meus pacientes antes e depois de 10 sessões, e depois de novo, e vou comparando para ver a evolução deles, e eu vejo que os instrumentos que eu aplico, muitos são multidimensionais, justamente porque não dá para botar uma pessoa só dentro da Hamilton, por exemplo, de depressão. Eu preciso usar a Hamilton de depressão, a de ansiedade, a de estresse, porque eu entendo que o mundo real é bem diferente desse mundo dos manuais diagnósticos, né? Outra coisa que eu acho importante do que você falou e que eu concordo plenamente, para mim, o TEPT está na raiz de todos os outros transtornos, porque teve um evento, geralmente na infância, que agora com a MDR, que eu tenho trabalhado bastante, eu vejo que você vai puxando o fio e você vai vendo que a coisa está lá na infância, tem uma história de um evento traumático lá, que marcou a vida do sujeito e que acaba gerando todo um esquema, né, como na TCC fala, de, de compreensão do mundo, cognitiva do mundo, que vai se estruturando e a pessoa vai confirmando com as outras experiências que é assim mesmo como ela acredita. E isso vai moldando, né, como vai funcionar na sociedade. E assim somos todos nós. O bacana desse nosso estudo, que é neuropsicológico, muitas vezes aqui, é justo isso que você falou, Matheus, que não adianta a gente querer separar o corpo da psique, porque essas coisas estão juntas, não estão separadas. Essa coisa biopsicossocial que todo mundo fala, muitas vezes parece até, eu sinceramente fico olhando assim, as pessoas falando sobre biopsicossocial de um jeito filosófico demais, mas é muito concreto, é em cima do corpo isso, né? O ambiente onde ela está inserida,
as experiências de ordem psíquicas, né, cognitivas, emocionais, e também as experiências físicas formam um conjunto, né, multidimensional que molda como a gente vai reagir nas circunstâncias da vida. E quando a gente fala de ansiedade, a gente não está falando do outro, a gente está falando da gente, né? Porque todos nós temos ansiedades que se manifestam de formas diferentes. Uma ansiedade, claro, não patológica, na maioria dos nossos casos, mas a gente entende o paciente ansioso porque a gente reconhece na gente que isso se passa com todos nós, né? E isso faz com que a gente realmente possa ajudar melhor. É diferente de uma esquizofrenia, por exemplo, que eu não sei o que é alucinação, eu não sei o que é algumas coisas que os pacientes apresentam, mas a ansiedade eu sempre sei o que é que o paciente está sentindo, porque eu reconheço em mim em muitas condições da vida. Eu acho que isso é uma ajuda enorme, porque a minha impressão é de que, como psicólogo, como médico, como fisioterapeuta, como fonoaudiólogo, quando você encontra uma outra pessoa, você está com a sua alma ali junto com ela. Você vê o sofrimento dela de forma empática, isso te toca o coração. Você quer ajudar ela a sair daquela condição. E se você tem um recurso como a neuromodulação, gente, que bom que a gente tem recursos outros e a gente tem que trabalhar muito para que você vê TCC, que resolve 50%, menos de 50% dos casos, e medicamento que 50% dá alívio no sintoma, mas se acompanhar 46% ainda abandona o tratamento, porque não suporta os efeitos colaterais, por que não usar outros métodos como a neuromodulação, que a gente está aqui focado em estudar, e que pode não dar tanto efeito colateral? A gente tem que trabalhar muito para mostrar que essa deve ser uma forma de primeira linha de tratamento. Se você pode organizar um cérebro que está disfuncional, gente, e ver isso se, se refletir na melhora do sintoma, por que a gente não faz isso, né? É muito, muito legal, concordo. Eu queria só dar essas contribuições e dar um espaço para as pessoas também, que eu falo demais, sorry. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. O Cátia, você fala legal, eu gosto de ouvir você falando. Na verdade, eu gosto de ouvir todo mundo falando desse grupo. Eu fico chateado quando eu não posso assistir. Eu vou fazer uma parte de história aqui. Em 1995, eu tive num simpósio no AMBAN, o Ambulatório de Ansiedade lá da USP, lá do IPQ, e ninguém falava muito de neuromodulação, né? Ou quase nada. E já estou falando do tratamento, né? Então, apresentaram muitos trabalhos, né? TCC era o tópico, né? Na época da Lígia Ito, bem antiga nisso. E o pessoal da psiquiatria, que eles chamavam de psiquiatria biológica, que é o pessoal que trata da medicação, né? E essa questão, fizeram o trabalho, pô, vamos tratar pacientes com medicação, tá? Vamos tratar paciente com TCC. Beleza, que é mais ou menos isso que o Igor apresentou aí. E vamos tratar paciente associando medicação e TCC. Aí nem precisa da gente perguntar qual que deu mais certo, né? Foi a associação dos dois. O Carlos, achei legal a sua fala, mas eu tenho uma crítica, que eu trago essa crítica, inclusive para mim, tá? Acho que quando a Kátia fala que a gente fala do outro, a gente praticamente está falando da gente, né? Então, quando os pacientes que são casos de insucessos, né, nem todos são sucessos, e a minha pergunta para mim é o que eu deixei de fazer, aonde está a minha falha? Então, nessa questão dos outros 50% do TCC,
talvez o grande problema seja no próprio terapeuta, né? Não só dele, mas ele com a sua parcela. É, então, assim, é uma coisa que para a gente refletir. Ó, tá, eu faço algumas coisas, aí 50% dá certo, mas 50% não dá certo. Então, eu estou deixando de fazer alguma coisa, né? Ou, é claro, a gente sabe que cada paciente é de um jeito, cada caso é um caso, né? Então, o que que eu deixei de fazer com esse? Esse aqui deu certo no outro, mas não deu com esse, né? A gente tem que estar sempre criando umas saídas. A questão da ansiedade e a depressão, o que a gente percebe é que normalmente, na maioria dos casos, você tem depressão com ansiedade. Os dois andam de mão dadas, né? São parceiros. Que eu estou falando da ansiedade, não estou nem falando do TAG. Que a ansiedade, você tem ali toque é ansiedade, TEPT é ansiedade, né? TAG é ansiedade. Você tem um espectro muito grande de ansiedade. Então, é também uma coisa assim para a gente pensar. Quando a gente fala de separar, fazer essa separação, eu tenho um paciente aqui que ele é muito interessante o caso. Ele é esquizofrênico, ele é TEA, ele é TDAH, ele tem depressão e ele tem ansiedade. E, infelizmente, ele teve um surto com o uso de Ritalina para tratar TDAH. Surto esse que levou ele para a internação no hospital psiquiátrico. E eu estava lendo uns textos há pouco tempo que fala da transdiagnóstico, né? Porque eu sei que a gente precisa de separar as doenças para a gente tratar, né? Tem paciente que você não vai poder entrar com medicação. E aí esse paciente, ele ainda tem ele é muito sensível à medicação. Então, é um paciente muito complicado de tratar. Ele tem tido melhoras, oscila muito, mas tem tido melhoras. A gente vê que os tratamentos, que são vários tratamentos, eu trato ele na psicoterapia, trato ele com TDCS, trato ele com neurofeedback, e ele também tem acompanhado por TO e pelo psiquiatra. E ele ainda tem umas complicações clínicas dos rins, ele tem 2 stents no rim. Então, assim, quando a gente vai separar, para que a gente separa, né? Para que a gente faz diagnóstico? Para que a gente separa? É para estabelecer um protocolo de tratamento. E, e é muito complicado, porque sempre tem dúvida. Então, o DSM, ele normalmente fala, tem que ter duas ou três, né, disto no eixo 1. Agora não fala mais eixo, né? Eles mudaram no DSM-5. E agora também eu tive notícias que estão mudando. O pessoal está querendo abandonar o DSM-5, que diz que é coisa dos americanos, e vamos usar o CID-11. Então a gente tem que estudar o CID-11 também para saber. Bom, mas eu não vou ficar falando muito, não, porque tem mais gente aí na discussão. Se a gente tiver oportunidade, a gente fala mais um pouquinho, deixar os outros falarem também. Enquanto o pessoal pensa o que falar aí, rapidamente, boas-vindas aí para. Bom, Dani se chegou, muito bom ver você aí, Dani. Cid, né, um colega nosso lá que estuda psicologia lá com a gente, na UCP, né, Suzana, Sheila, Leila, a Thalita, né, não sei se eu estou vendo todo mundo aqui, bom ver vocês presentes aqui. Gisela, Gisela, sim, né, Mariana, Júlia, Marianita, todo mundo. Gente, que bom ter a sala cheia. Aproveitem para compartilhar, para tirar as dúvidas, porque a gente está só começando a estudar TAG, né? Semana que vem a gente vai ver os instrumentos que servem para avaliar, e na outra semana a gente vai ver neuromodulação aplicada TAG, né? Então, eu acho que esse modelo que a gente encontrou, a gente já viu no sono, com a apresentação do grupo lá de Mariana, é, foi muito bom, né? E a gente vai
avançando aqui nesse desenho novo de aprofundar, que tem sido uma experiência rica. Queria agradecer ao Igor, que ficou muito lindo a apresentação, muito didática, parabéns. E lembrar vocês que vocês podem colocar, quando fizer a apresentação, viu, Mariana, como vocês fizeram, vocês podem copiar o link do Zoom e botar dentro do currículo Lattes como produção técnica. Isso que essas apresentações didáticas aqui servem para enriquecer também nosso currículo e também divulgar isso com outras pessoas. Está saindo uma nota sobre esse no Instagram da ANAPEM, mas a gente tem que divulgar isso para que as pessoas assistam e esse interesse, né, por esse nosso trabalho cresça cada vez mais. Bom, então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu queria. Fica, Eu Gilberto. tenho um artigo que chama Eficácia da Terapia Cognitivo-Comportamental no Tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada. Eu não sei onde que ele está publicado, acho que na internet consegue ver, porque eu sempre recebo aqui, Susana Lucas, read your paper. Então, assim, se vocês quiserem fazer uma pesquisa e depois fazer uma crítica, já que a gente está estudando isso, eu ficaria feliz. Então, põe, gente, todos os artigos que vocês acharem interessantes, afins com o que a gente está estudando, coloca no nosso grupo de WhatsApp, porque ajuda os grupos. Quando o grupo estava falando de sono, eu botei lá no grupo um artigo que a gente tinha trabalhado aqui. Então, é sempre bom a gente dar a mão, porque todo mundo ganha com o crescimento dos outros. Fala, Matheus, para a gente poder encerrar. Só para complementar o que vocês já falaram, nesse sentido de que quando a gente usa medicação e neuromodulação, a gente está cuidando de um organismo, né? Cuidando de uma fisiologia. E aí, às vezes, a fisiologia está muito boa, a neuromodulação funcionou, a medicação funcionou, só que esse organismo faz o quê quando ele está num bom estado, né? Ele faz boas escolhas, ele sabe dizer não quando tem desrespeito, ele sabe descansar depois de trabalhar demais, ele sabe identificar o que que tem a ver com ele, o que que não tem a ver com ele, para correr atrás do que é bom e fugir do que é ruim. E aí que entra a parte do psi, né? Então, complementar esses tratamentos psiquiátricos de neuromodulação com a psicoterapia é fundamental. E o contrário também, já tive caso de paciente que é muito difícil manejar a sessão porque a ansiedade está a milhão. Você passa 50 minutos para ter uma conversa com começo, meio e fim e não consegue. Então precisa de um controle, né, medicamentoso para poder trabalhar. Então realmente não dá para separar uma coisa da outra, assim. Excelentes reflexões, Gilberto, obrigado pelas Deixa o Igor reflexões. falar que ele está de mão. Só para Diga lá. finalizar rapidamente, o que o Matheus falou é bem interessante. Eu trouxe aquele dado lá do TCC que ele, né, tem um efeito aí duradouro, né, de 1 a 3 anos, né? Mesmo após a finalização, né? Já esse efeito duradouro não é observado nos medicamentos, né? Os estudos que você dá tratamento, por causa disso que os tratamentos geralmente são aí pelo menos 1 ano. Quando você tira com 6 meses, aí você bota grupos de placebo, você tem uma melhora inicial, você só pega aqueles indivíduos com melhora inicial de tag com os antidepressivos, aí depois de 6 meses você randomiza para metade dele permanecer com placebo e metade permanecer com a medicação, você vê uma queda drástica aí da efetividade, da eficácia, uma volta dos sintomas ansiosos aí em boa parte deles, né? E eu acho que eu passei até naquela reunião da gente, doutora Katia, eu acho que tem um estudo desse e depois de 1 ano a mesma coisa, entendeu? Teve um estudo que ele randomizou em 2 episódios, né? Depois dos 6 meses, depois de 1 ano, a gente vê essa drástica perda de eficácia aí quando o remédio não está mais circulando, né? A TCC
parece que prepara o indivíduo para as adversidades da vida, né? E o remédio controla de uma forma mais As imediata, vamos dizer respostas assim, né? fisiológicas. E fisiológicas, e a mente vai ser trabalhada para uma melhor adaptação aí aos estressores, né? Isso aí só a TCC faz, o remédio não faz. Isso aí. Ai, que Excelente. vontade de Ah, continuar, mas não dá, né? não A dá, gente tem que parar. não dá. Mas É, muito bom. aham. E só para finalizar aqui, bom, primeiro agradecer a todo mundo, muito rico a discussão de hoje, e também lembrar que esses nossos encontros ficam gravados lá no nosso canal do YouTube, grupos de ENIBs, e a gente já tem lá um arsenal lá de apresentações e estudos que podem sempre incrementar o estudo atual, por exemplo, os circuitos cerebrais e um estudo lá sobre o eixo cérebro-intestino, tudo isso tendo a ver com o que a gente conversou hoje, né? Então é o nosso arsenal que está lá no YouTube. Bom, no mais, eu acho que nos vemos aí na semana que vem. Um grande abraço para todo mundo e obrigado aí a todo mundo, principalmente ao Beijo, Igor beijo. e ao grupo.